ainda um benefício dado ao acionista pela sociedade anônima, o chamado direito de subscrição. O direito de subscrição é um título, um valor mobiliário, que concretiza aquela preferência que nós comentamos anteriormente, a preferência na aquisição de novas ações. Então, quando uma empresa lança novas ações, os atuais acionistas recebem direito de subscrição, que é o direito de adquirir novas ações. O que existe de peculiar é que o direito de subscrever um valor mobiliário, ele, direito, também é um valor mobiliário, porque o direito de subscrição é negociável. Aquele acionista que recebeu o direito de subscrição e não pretende utilizá-lo, ele não precisa simplesmente deixar passar o tempo, porque o direito de subscrição tem um prazo definido, que é o prazo daquela oferta, daquele lançamento de novas ações. O acionista que recebe o direito de subscrição e não pretende adquirir novas ações, ele pode vender o direito para um outro que pretenda fazer uso. Então, o direito de subscrição é o direito de comprar ações, mas é também um valor mobiliário, porque ele, direito de subscrição, é negociável na Bolsa de Valores. Bônus de subscrição, nós já tínhamos comentado anteriormente, vamos consolidar agora a definição. Bônus de subscrição é um título emitido pela sociedade anônima que dá direito a adquirir ações que ainda serão lançadas num aumento futuro de capital. O bônus de subscrição pode ser adquirido por qualquer investidor. Os atuais acionistas têm preferência na aquisição de bônus de subscrição, mas não têm exclusividade. E eles têm que pagar. O bônus de subscrição é adquirido, é pago por qualquer um que deseje. Vamos então fazer um quadro para não haver confusão entre direito de subscrição e bônus de subscrição. Quais as diferenças? O direito de subscrição ele é gratuito, o acionista recebe, ele é exclusivo dos acionistas e ele dá direito a participar num aumento de capital imediato. Que está acontecendo naquela época em que o direito foi recebido pelo acionista. Já o bônus de subscrição ele é pago, ele pode ser adquirido por qualquer investidor. O atual acionista tem preferência, mas não tem exclusividade. E o bônus de subscrição dá direito a participar num aumento de capital futuro. O investidor que adquire bônus de subscrição, quando as novas ações forem lançadas, ele terá garantido o seu direito de participar daquele lançamento, pagando a diferença entre o que ele pagou pelo bônus corrigido e o valor de lançamento das novas ações.
E vamos então ver os dois movimentos de capital que as empresas podem fazer com as ações. O agrupamento, também conhecido como implit, e o desdobramento, também conhecido como split. Tanto em um quanto no outro, tanto no agrupamento quanto no desdobramento, tanto no implit quanto no split, o que a empresa faz é alteração na quantidade de ações sem alteração no capital. No caso do agrupamento, a quantidade de ações diminui. A empresa agrupa diversas ações em uma. A empresa, por exemplo, agrupa 100 ações em uma, 50 ações em uma. Então, diminui a quantidade de ações e aumenta o valor individual de cada ação. Isso foi feito muitas vezes na época da inflação galopante, na década de 80 e 90, onde aconteceram vários planos econômicos com cortes de 3 zeros. Então, muitas vezes as empresas eram obrigadas a fazer agrupamento, porque uma ação que valia 10 unidades monetárias antigas cortou 3 zeros, aquela ação passou a valer 1 centavo de unidade monetária nova, o que é um valor absolutamente ridículo. Se a ação valia 5 unidades monetárias antigas, passou a valer meio centavo, que é uma unidade monetária que nem existe. Então, por necessidades do ajuste do valor da moeda quando eram mudada, muitas empresas foram obrigadas a fazer vários agrupamentos na época da inflação galopante. Atualmente, isso é menos comum, mas ainda acontece. Quando, por exemplo, a empresa avalia que a sua ação está barata demais, e aí juntar várias ações em uma, aumenta o valor de cada ação, pode valorizar os títulos da empresa perante o mercado. Já o desdobramento é o contrário. No desdobramento, aumenta a quantidade de ações. Como não há alteração de capital, o valor individual de cada ação reduz-se no desdobramento. Uma empresa desdobra, transforma uma ação em 10, uma ação em 100, por exemplo. Isto acontece, por exemplo, quando a empresa avalia que a ação está excessivamente valorizada. Tão valorizada que tornou-se cara e aí é mais difícil ser negociada. Porque na Bovespa, as negociações acontecem nos chamados lotes padrão, que são quantidades mínimas de negociação. O lote padrão da Bovespa é de 100 ações. Então, uma ação que ela sozinha custe R$50, o mínimo que o investidor tem que desembolsar para adquirir a quantidade mínima seria de R$5.000. Isso pode ser uma barreira de entrada para novos investidores, se a empresa quer aumentar a quantidade de pequenos investidores. Então, esse é um exemplo em que a empresa pode decidir pelo desdobramento. Aumenta a quantidade de ações, reduzindo o valor individual de cada ação. Tanto no agrupamento quanto no desdobramento, tanto no implit quanto no split, não há alteração do capital e, portanto, não há alteração no valor de investimento de cada acionista. Só varia a quantidade de ações que o acionista possui, mas o valor do seu investimento continua o mesmo, porque não houve alteração no capital. Houve apenas alteração no divisor, na quantidade de ações em que esse capital se divide. No agrupamento, juntou-se várias ações em uma, diminuiu a quantidade, aumentou o valor individual da ação. No desdobramento,
Dividiu-se uma ação em várias, aumentou a quantidade de ações e diminuiu o valor individual de cada ação. Como nós já tínhamos comentado, outro valor mobiliário muito importante são as debêntures. Debêntures são títulos emitidos pelas sociedades anônimas não financeiras, essa é a regra. Esse título assegura ao titular, ao possuidor, um direito de crédito contra a companhia. Então, quem adquire debêntures é credor da empresa. A empresa deve àquele investidor, porque aquele debenturista, que é o adquirente de debêntures, comprou um título que dá direito a ele receber de volta aquilo que foi pago na aquisição, mais a correção monetária e também juros durante o prazo de vencimento desse título, porque debêntures, vamos ver, que é um título de longo prazo. Você está vendo que consta em nossa tela que debênture é um título emitido por uma sociedade anônima não financeira. Essa é a regra. Mas nós temos duas exceções. Existem dois tipos de instituições financeiras que podem emitir debêntures. A exceção, porque a regra é que instituição financeira não pode emitir debêntures. Mas temos duas exceções. Quais são elas? Quais são as instituições financeiras que podem emitir debêntures, que podem captar recursos no mercado emitindo debêntures? São as sociedades de arrendamento mercantil, relembrando que o arrendamento mercantil é mais conhecido pelo seu nome em inglês, é o leasing. E a outra instituição financeira que pode captar por meio de debêntures são as companhias hipotecárias. Então essas são as duas instituições financeiras que representam a exceção naquela regra geral que nós acabamos de ver. Que a regra geral é que debênture é emitido por SA não financeira. As debêntures, para serem emitidas, dependem de deliberação de Assembleia Geral. A alçada de decisão de emissão de debêntures é da Assembleia Geral de Acionistas, porque a emissão de debêntures significa endividamento para a empresa. E, para a oferta pública, como qualquer valor mobiliário, depende de prévia autorização da CVM. Toda oferta pública de valores mobiliários tem que ser registrada e autorizada na CVM. É assim no lançamento de novas ações, quer seja o lançamento porque a empresa está abrindo capital pela primeira vez, está fazendo um IPO, ou um lançamento de novas ações, um aumento de capital. Lançamento de debêntures, debênture também é um valor mobiliário, e o lançamento público de debêntures também depende de registro e autorização na Comissão de Valores Mobiliários.